Deus fala conosco de muitas maneiras. Inclusive, pode ser através de pessoas, através de um gesto, através até mesmo de um texto que você lê ali. Sabe quando você tá lendo ali, passando em algum lugar, você lê um texto, que aquele texto mexe com você? Por muitas vezes pode ser Deus falando com você. Sabe, desde sempre, Deus usa pessoas para transmitir mensagens. Na Bíblia, a gente pode encontrar diversos relatos que apontam para isso. E olha, algo muito importante. Nem sempre Deus vai usar aquela pessoa que você fala assim, gente, essa pessoa ela é santa, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Não, gente, ele pode também usar pessoas que você nunca imaginaria na sua vida que pudesse trazer uma palavra de acalento. Independente de posição social, de se essa pessoa ela é estudada ou não, se essa pessoa é uma pessoa que está ali sempre na igreja ou não, independente de qualquer coisa, Deus pode usar formas e circunstâncias para falar com você. E para trazer para você a cura, a restauração, a renovação e transmitir para você aquela mensagem que com toda certeza vai fazer o seu coração acreditar muito mais e fazer com que você viva com a fé que às vezes pode estar te faltando. Eu disse para vocês que na Bíblia existe relato sobre isso. Se a gente for voltar, a gente pode falar sobre Paulo. Paulo, ele era um perseguidor de Cristo, né? Perseguidor do cristianismo. E aí, um dia, do nada, ele se tornou um homem de Deus. Um homem que transmitia a mensagem de Cristo. E a vida de Paulo foi transformada radicalmente. Ele foi autor de 13 cartas encontradas no Novo Testamento, foi missionário, teólogo, fundador de igrejas, um homem de extrema importância na história da fé. O que eu quero dizer com isso? Durante muito tempo, eu tenho ouvido pessoas dizendo que não se sentem aptas a ajudar aos outros, que não sabe como transmitir para as pessoas uma palavra, que às vezes pensa, mas fica com aquele sentimento ali guardado dentro do coração, sabe? Como se não fossem capazes. Eu mesma já me senti assim por diversas vezes. Eu achava, por muito tempo, né, fiquei achando que para que eu pudesse vir aqui, por exemplo, e trazer uma palavra para vocês, uma mensagem que pudesse mudar com o seu dia, eu tinha que ser uma pessoa sem falhas, sem erros, uma pessoa totalmente puritana, totalmente perfeita. Mas, gente, não é assim que as coisas acontecem, sabe? Deus, ele nos vê de uma forma que a gente não é capaz de ver. Pensar assim, por muitas vezes, nos afasta dos propósitos que Deus tem para nossa vida, como também nos trava de ser alguém melhor. A verdade é que quem pode julgar isso é somente Deus. Somente Ele sabe do que nós somos capazes. Na Bíblia, uma das passagens que eu mais gosto é a história de José, que se encontra a partir de Gênesis 37. Ele é conhecido pela sua história de superação. Ele foi um homem que foi vendido pelos seus irmãos ainda quando criança, vendido como escravo e acabou se tornando governador do Egito. O que eu acho ainda mais bonito na história de José é que mostra que mesmo tendo acontecido isso com ele, ele foi um homem que perdoou seus irmãos, que teve compaixão da sua família e que pôde ajudar. Então, gente, como é que você pode achar que é você quem determina se pode ajudar os outros ou não? Histórias como essas, elas têm que fazer com que a gente fortaleça o nosso coração e que nos faça acreditar que quem dá a última palavra é Deus e não somos nós. Ele que sabe do que somos capazes, ele que sabe daquilo que a gente pode ou não fazer para ajudar o próximo. Basta que a gente tenha boa vontade e esteja de coração aberto. Muitas vezes a gente se sente incapaz e Deus, ele nos dá a força que nem nós mesmos sabíamos que tínhamos. Para vocês uma história que aconteceu na minha vida, quando eu era criança. A minha mãe, ela se separou do meu pai e aí ela começou a trabalhar. E durante esse tempo, esse período, ela estava muito fragilizada e ela acabou se viciando no bingo. Nessa época, minha mãe, ela não saía de dentro daquele lugar, gente. Vocês não têm noção a tristeza que foi para o nosso coração, tanto meu quanto dos meus irmãos, porque minha mãe pegava todo o dinheiro e simplesmente ia e gastava lá. Acabava voltando para casa sem nada. E a gente estava passando por uma situação muito complicada. Eu me lembro, me recordo da gente ficar triste, da gente conversar muito com ela. E aí um dia a minha mãe, ela foi sair para jogar e Deus colocou uma pessoa no caminho dela, uma pessoa assim que ela não conhecia, mas que olhou para ela e disse assim: "Senhora, não faça isso da sua vida porque isso vai te levar à morte." Gente, foi exatamente essas palavras que minha mãe ouviu. Agora eu te falo, foi ou não foi Deus falando com ela? E daí por diante, a minha mãe nunca mais pisou naquele lugar e ela conseguiu tirar esse vício de dentro dela. E é o que eu tô falando pra vocês. Deus, ele usa pessoas que a gente às vezes nem imagina pra falar conosco. Às vezes você aí na sua casa pode estar se perguntando assim: e como que eu faço para reconhecer se é Deus falando comigo ou não? Quando Deus, ele fala conosco, gera uma paz enorme dentro do nosso coração. Está em sintonia com a palavra de Deus e não contradiz com os princípios da verdade, do amor e da fé.
Fique atento com o que Deus pode falar através de pessoas comuns, de pessoas que às vezes você nem dá tanto crédito. Quando você for orar, peça discernimento, peça que Deus ele coloque dentro do teu coração aquilo que realmente está em sintonia com ele, aquilo que realmente você possa reconhecer que é a voz dele. Tenha atitude e pratique a gratidão cada vez que você perceber um cuidado divino. Deus fala e fala de maneira inesperada e pode também falar através de você com outras pessoas. Não se sinta incapaz porque você não se acha perfeito. Deus, ele trabalha em nós e sabe exatamente do que nós somos capazes. Deus não nos chama só para viver para nós. Ele nos capacita, dando dons, talentos, formas, jeitos, para que a gente possa realmente ser impactante na vida do outro. E isso não é apenas só para o nosso benefício, é para que a gente também possa transformar a vida do outro. E olha, gente, como é bom poder ajudar o próximo. Não é pela nossa força, é pela força que o Espírito Santo nos dá. Deus coloca dentro de nós sabedoria, amor, criatividade e forças para que possamos superar tudo aquilo que a gente achava que não era capaz. Lembre-se, nós não devemos ser egoístas. O egoísta, ele acaba sozinho, ele acaba triste, ele acaba com o coração vazio. Quando a gente tem uma atitude de não se alegrar também pela vitória do outro, isso acaba esvaziando o nosso coração e nos afastando dos propósitos de Deus. Essa capacidade para iluminar, melhorar e servir a vida das outras pessoas também. Quando você abençoa alguém, você está sendo mãos de Deus na terra. Quando a gente tem esse ato de abençoar as pessoas, a gente nem imagina, mas nós estamos nos abençoando também. Todas as vezes que eu fui egoísta, eu me senti mal. E todas as vezes que eu não consegui sentir alegria pela alegria dos outros, eu senti que havia um vazio dentro de mim. Deus foi transformando, moldando meu coração através da minha oração. Hoje, por muitas vezes, eu me pego falando com Deus para que eu seja bênção na vida do meu irmão. Se eu não puder dar para ele uma palavra de amor, de carinho, que eu fique quieta, que eu fique muda, mas que jamais eu venha a expressar o ódio, a raiva, o rancor, o ressentimento, que esses sentimentos acabam levando a gente para um lugar onde a gente não vai querer estar. Você já parou para pensar que tudo aquilo que Deus te deu não é só para você, é para abençoar também as outras pessoas? Eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás aqui falando do quanto a gente precisa dos outros. As pessoas às vezes elas esquecem que pessoas precisam de pessoas, que a gente precisa ser bênção na vida dos outros também. Não esperar só que os outros venham para nos estender as mãos, mas que a gente também possa ter esse tipo de atitude, para que a gente possa pedir para Deus que ele nos dê sabedoria para conseguir fazer isso. Agora eu vou perguntar uma coisa pra você. O que você fez com os talentos que Deus te confiou? Você está multiplicando ou você está guardando eles somente pra você? E hoje você tivesse a chance de mudar a vida de alguém com uma atitude simples, me diga aqui, o que você faria? Você por acaso se lembra de algum momento em que a pessoa usou o dom, ou uma sabedoria, ou uma palavra amiga pra mudar o seu dia? Como que isso marcou você? Como que isso te deixou por dentro? Agora me conta aqui nos comentários, você está disposto a mudar a vida das pessoas também? A fazer algo simples, seja uma palavra, seja um ombro amigo, seja algo que você possa fazer e que esteja ao seu alcance. Me conta aqui se você vai fazer isso ou não. E olha, gente, hoje eu quero encerrar esse vídeo com uma palavra para vocês que eu tenho certeza que vai impactar o seu coração. Ninguém consegue ser verdadeiramente feliz apenas para si mesmo. A verdadeira felicidade nasce quando cuidamos e olhamos para os outros também. Então pensa nisso, sabe? Não seja egoísta. Não ache que somente você se basta. Não é assim que as coisas acontecem. Quando a gente consegue, sabe, ter um pouco de solidariedade com o outro, fazer gestos simples, sabe? Um sorriso, um bom dia, um oi, um até logo, um ombro amigo, seja como for. Isso vai com toda certeza ajudar as outras pessoas e vai fazer com que você se sinta com o coração muito mais preenchido. Pensa nisso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.